Pessoal, vamos fazer um batidão de questões aqui. Vamos começar por direito penal. Esse direito penal vai envolver a parte geral e também a parte especial também. Tem jurisprudência, são questões no nível maior, né? Mas tem questões no nível tranquila, mediano. Não tem nada fácil não de questão. Mas vamos lá, vamos olhar aqui. Tem uma questão que fala assim, ó: o Ministério Público denunciou Joana, servidora, ocupante de função de direito de determinada autarquia, por delito de peculato, mas com a incidência da causa de aumento de pena prevista no parágrafo 2º do artigo 327 do Código Penal em verbis, a pena será aumentada da terça parte, que fala esse artigo. A pena será aumentada de terça parte quando os autores dos crimes previstos neste capítulo forem ocupantes de cargo em comissão ou de função de direção ou assessoramento de órgão da administração direta, sociedade de economia mista, empresa pública ou fundação instituída pelo poder público. Mas não cita nesse artigo diretor que tenha cargo de direção de autarquia. O artigo 327 do Código Penal, você pode olhar, ele fala de vários cargos em que a pena será aumentada, mas não cita sobre Joana, que ela foi denunciada. Aí as assertivas de AE pedem para marcar a correta. E a correta seria o seguinte, só para ter uma ideia, a noção do direito penal, assim, ó. Não incide, a correta é o seguinte: não incide a causa de aumento de pena, pois as autarquias não foram mencionadas em referida causa de aumento. E com base no princípio da legalidade, veda-se a analogia em Malam Partem. Vejam, uma questão que ele tem um nível alto, mas só que ele pede um princípio do direito penal. Então, se no artigo não citar aquela situação em que está se perguntando, não pode fazer analogia em Malam Partem. Isso significa que que você tem que fazer um raciocínio do que seria um princípio, um raciocínio do que seria uma lei. Raciocinar para usar ela num caso prático, que é o mais difícil, que foi o caso que a gente viu aqui. Segunda questão é o seguinte, ó: Robson praticou o delito previsto na Lei A. As questões não são fáceis, tá? Robson, em 10 de janeiro de 2017, Robson praticou o delito previsto na Lei A, cuja pena era de reclusão de 3 a 6 anos. Em 2017, a pena era de 3 a 6 anos. Em 30 de 4 de 2019, a lei foi revogada pela Lei B, que passou a prever a pena de 1 a 3 anos, uma pena bem menor, né? De 1 a 3 anos, de reclusão para a conduta praticada por Robson. Ocorre que 20 de 5 de 2020 entrou em vigor a Lei C, revogando a Lei B, e passou a atribuir à conduta praticada por Robson pena de reclusão de 2 a 4 anos. Aí vem a pergunta: considere que Robson foi denunciado pelo delito em 30 de 5 de 2020 e na data de hoje ele está sendo sentenciado. Nessa hipótese é correto afirmar que... Então, ele foi denunciado em 2020. A última lei que houve revogação foi em 2020, né? Que entrou em vigor a Lei C, que a Lei C revogou a Lei B, correto? Em 2020. Foi em 20 do 5. Mas Robson cometeu o crime, foi denunciado pelo delito, ele praticou em 2017, correto? Em 2017, quando valia a Lei A, né? Estava valendo a Lei A. Aí em 2019 foi revogada a Lei A, em 2020 foi revogada a Lei B, que entrou em vigor a Lei C, correto? Então, beleza. Então, que ocorre? Se ele praticou em 2017, o que acontece? O momento do crime é a teoria da ação, né? A teoria do momento do crime, é a teoria da ação, né? Da ação.
não é a teoria da ação e do resultado, né? Onde acontece a ação e o resultado. A teoria onde acontece a ação e o resultado é a teoria de espaço, teoria da ubiquidade, de espaço, né? O local do crime, né? A teoria do momento do crime, do tempo do crime, é a teoria da atividade, né? do momento, da ação. Então, como Robson cometeu o crime em 2017 e ele foi denunciado em 2020, o que acontece? A teoria da atividade vai dizer que o momento do crime foi em 2017. Beleza. Mas só que as perguntas, elas querem saber se vai utilizar a Lei A por ser... por ela estar em vigor no momento do cometimento do crime, né? Se vai usar a Lei A, que a pena é mais severa, de 3 a 6 anos. Se vai usar a Lei B, por ser mais benéfica, né? Porque tem uma pena menor. Se vai usar a Lei C, porque é a mais recente, que é o momento da denúncia, que ocorreu a denúncia, né? Aí a outra alternativa fala assim: poderão ser aplicadas em conjunto a Lei A e a Lei C? Se pode, a alternativa está perguntando se a resposta correta seria essa. Ou seria aplicada a Robson a Lei C, não só porque é a mais recente, mas também porque é mais benéfica se comparada à Lei A. Então a Lei C, a pena da Lei C é menor do que a Lei A. A Lei A é mais severa, né? Então o que acontece? A primeira explicação é a seguinte: não pode fazer uma combinação de leis. Por quê? Ia gerar a lei tertia, né? A terceira lei. O STF ele veda isso. Então já não pode fazer a combinação de leis. E também existe uma teoria da irretroatividade da lei penal. E ela só pode retroagir quando em benefício do réu. Então a retroatividade da lei penal, ela faz com que, dependendo do momento do crime, não sendo um crime continuado, o crime que se continua, se perpetua no tempo, ele vai ser avaliado, a lei que vai imperar para o crime continuado será a lei do momento em que cessou a ação criminosa. Senão, o estado de flagrância vai continuar. Então, se fosse um crime permanente, o Robson ia ser julgado pela Lei C. Não ia ter jeito, porque o crime dele se perpetuou no tempo, né? Mas só que como o Robson só praticou o crime em 2017, aquele foi um crime especial, então, em específico, né, foi só um crime, então não foi um crime continuado, então ele vai ser julgado levando em conta a teoria do momento da ação. Ele pode ser considerado a teoria da retroatividade, né? Buscando sempre a lei mais benéfica, né? Porque fala assim que a lei ela não retroage salvo para beneficiar o réu. Então ela vai retroagir em benefício, né? Em bonam partem, né? Ele só vai retroagir, e tanto é que vai retroagir para aquela lei que tem a menor pena, que é a da Lei B, que a pena vai ser de 1 a 3 anos. Então, existe um bizu que é o seguinte: quando tiverem 3 leis, né, a primeira ou a última tiver a pena mais grave e a do meio tiver a pena menos grave, vai ser a lei do meio. Tá? Esse é um bizu que muitos passam, porque confunde muito essas coisas, né? De uma lei revogando a outra, coisa e tal, e o momento. Então, dependendo, se não for crime permanente, quem vai ter que olhar direitinho, analisar, vai ser a lei do meio, se ela for com pena mais branda. Tem que olhar, avaliar isso, mas vai ser a lei que vai ter a pena mais branda. Geralmente as questões põem a lei do meio, beleza? Vamos lá. Outra questão. Maria Luísa praticou o delito de tráfico de drogas na modalidade manter em depósito, bem como delito de associação para o tráfico. Durante o período olha de novo, essas questões aqui são mais puxadas, tá? Bem como delito de associação para o tráfico. Durante o período de 9/10/2005 a 4/8/2007, presa em flagrante no dia 4/8/2007, foi denunciada como incursa nas penas do artigo 33 da Lei de Droga e 35, né, porque ela mantinha em depósito, bem como associação para o tráfico. Então são 2 crimes.
Nessa hipótese, analise a alternativa correta levando em conta o entendimento dos tribunais superiores, né? Então é o seguinte, ela praticou crime permanente. Olha só, ela ficou durante o período de 9/10/2005 até 4/8/2007 praticando crime, mantendo em depósito droga, tendo delito de associação para o tráfico durante todo esse período. E ela foi presa em flagrante em 4/8/2007, onde foi presa e cessou essa permanência de crime permanente, né? E foi denunciada nesses artigos 33, tráfico, e 35, associação, beleza? Para o tráfico. Então, beleza. Então, essa questão aqui, ele quer... Perdão, viu, gente? Caiu aqui. Ele quer a resposta correta, porque é muita coisa, então eu tenho que me organizar aqui. Que é a resposta correta para essa questão, que vai ser aqui, ó, aplica-se a lei de drogas, mesmo sendo mais gravosa se comparada à lei anterior de tráfico de drogas, pois os delitos em análise são crimes permanentes. Porque perguntou assim, ó, falou que era um delito de droga, né? Foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33 e 35 da lei 11.343 de 2006, correto? Mas só que ela tinha cometido inicialmente em 2005. Veja bem, ela cometeu de 2005 a 2007. Então, em 2005 não era essa nova lei de drogas. Não era a nova lei de drogas, que é a de 2006, 11.343. Tinha uma lei anterior a ela, que era a lei 6.368 de 1976. Essa prova é meio puxada, tá? Então, assim, só para ter uma ideia de que se usa muitos princípios, né? Princípio da retroatividade em Bonham Partem. Então, o que acontece? Aplica-se a lei 11.343, mesmo ela tendo cometido o crime em 2005, e depois veio entrar em vigor a nova lei, né? Em 2006, a nova lei de drogas, vai aplicar por ser um crime permanente, porque por ter a Luísa, né, a Maria Luísa, sido flagranciada, sendo presa em 2007, onde já estava em vigor a lei de drogas, né, 11.343 de 2006, ela por ser um crime permanente, ela vai responder pela nova lei de drogas. Vocês entenderam? Aquela questão passada remeteu a essa, né? Porque se não for um crime permanente, aí vai ser analisado, vai ser analisado o momento do crime, a teoria da atividade, que vai nos remeter àquela lei, né, que estava em vigor, analisando as leis que porventura forem as mais benéficas, dependendo do transcurso do tempo, né? Voltando para aquela questão anterior. Mas aqui no caso é um crime permanente. Um crime permanente, ele é julgado de acordo com a lei em que cessa o estado de flagrância, em que cessa o estado criminoso, né? Em que se consegue deter, né? Deter aquele criminoso ali que está cometendo crimes reiterados permanentemente, correto? Então, espero que tenha entendido aí, né? De novo nos remete aquele conceito de crime permanente, etc e tal, né? Então vamos lá, próxima questão. Marcelo, eu vou deixar próximo vídeo isso aí.